Capítulo 7. Ao mame. Bem de mansinho, para não acordar as borboletas. Sábado, um pouco depois da 1 da tarde, ao mame foi à mansão dos salgueiros. Nela havia inúmeros salgueiros enormes e bem antigos, com seus galhos debruçados sobre o muro de pedra e que, embalados ao sabor dos ventos, lembravam almas penadas. Naturalmente, a vizinhança passara a chamar essa antiga residência em estilo ocidental, localizada no topo de uma rua extremamente íngreme no bairro de Azabo, de Mansão dos Salgueiros. Ao chegar no local, a umami notou que havia pequenos pássaros pousados nos galhos mais altos e que no telhado um gato enorme tomava banho de sol com os olhos semicerrados. As ruas das redondezas eram estreitas, sinuosas, com pouquíssima circulação de carros e ladeadas de árvores altas, imprimiam uma semi-escuridão em plena luz do dia. Quando se caminhava nessa área, o tempo parecia fluir mais lentamente. Havia também algumas embaixadas espalhadas pela vizinhança, mas a circulação de pessoas era relativamente pequena. E embora essa área fosse, em geral, silenciosa, no verão a quietude era radicalmente preenchida pelo canto ensurdecedor das cigarras. A umami tocou a campainha do portão e, voltando-se para o interfone, anunciou seu nome. Em seguida, olhou para a câmara de segurança instalada no alto e esboçou um leve sorriso. O portão de ferro automático abriu lentamente e, assim que ela entrou, fechou-se atrás dela. Como de costume, ela deu a volta pelo jardim, caminhando em direção à varanda. E, ciente de que a câmara de segurança a seguia, atravessou o jardim com a postura ereta e o queixo retraído, como uma modelo desfilando na passarela. Nesse dia, ela vestia roupas informais, blusa de tecido leve azul marinho, casaco com capuz cinza e calça jeans azul. Calçava tênis branco de cano alto e carregava no ombro uma bolsa, sem o picador de gelo, que, quando não era necessário, ela deixava repousando tranquilamente na gaveta de seu guarda-roupa. Em frente à varanda havia algumas cadeiras de jardim de teca e um homem grande, sentado numa delas, dava a impressão de estar entalado. Ele não era alto, mas logo se notava quão desenvolvidos eram os seus músculos peitorais. Tinha cerca de 40 anos e cabeça totalmente rapada e um bigode bem aparado. Vestia um terno cinza de ombros largos, camisa branca e uma gravata de seda cinza escuro. Calçava sapatos de cordovão preto impecavelmente lustrados e tinha um piercing de prata em cada orelha. Dificilmente seria confundido com um funcionário do departamento de contabilidade da prefeitura e muito menos um vendedor de seguros de automóveis. À primeira vista parecia um guarda-costas profissional e, de fato, essa era a sua profissão. De vez em quando, era também motorista. Era altamente graduado no karatê e, se a situação assim requeresse, saberia usar armas com destreza. A impetuosidade de seu ataque o transformava numa pessoa extremamente violenta, mas normalmente era calmo, ponderado e inteligente. Ao observar fixamente seus olhos, é claro, se ele o consentisse, seria possível notar um brilho benevolente neles. Pessoalmente, ele gostava de mexer em vários tipos de máquinas, colecionar discos de rock progressivo dos anos 60 e 70 e morava em outro ponto do bairro de Azabo com um cabeleireiro jovem e bonito. Ele se chamava Tamaro, difícil saber se esse era o seu nome ou sobrenome, e tampouco como se escrevia isso em ideogramas, mas era assim que as pessoas o conheciam. Sentado na cadeira, Tamaro olhou para a umami e acenou para que se aproximasse. Boa tarde, cumprimentou a umami para em seguida se sentar numa cadeira à sua frente.
Parece que um homem morreu no hotel de Shibuya, disse ele enquanto verificava o brilho de seus sapatos de cordovão. Não fiquei sabendo, disse Almami. É que não foi um incidente grave para sair nos jornais. Parece que ele teve um ataque cardíaco. Uma pena. Tinha apenas 40 e poucos anos. É preciso tomar cuidado com o coração. Tamaro concordou. O importante são os hábitos que cultivamos na vida. Vida desregrada, estresse, falta de sono. Essas coisas matam as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa sempre acaba matando as pessoas? Teoricamente, sim. Será que vão fazer autópsia? Perguntou Almami. Tamaro se agachou para tirar uma poeira do sapato que mal dava para notar. A polícia está sempre ocupada e trabalha com o orçamento apertado. Acho que não vão perder tempo fazendo autópsia de um corpo sem ferimentos aparentes. Creio que os familiares do defunto também não vão querer que abram desnecessariamente o cadáver de uma pessoa que morreu em paz. Certamente a viúva seria contra. Tamaro manteve-se em silêncio por um tempo para em seguida estender a mão direita, enorme como uma luva de boxe. Assim que ela a segurou, sentiu o firme aperto de Tamaro. Você deve estar exausta, é melhor descansar um pouco, disse ele. Almami tentou sorrir, esticando os cantos da boca como as pessoas normalmente fazem, mas não conseguiu esboçar nada. O máximo que conseguiu foi mostrar uma intenção de sorriso. E como vai, Boom? Ela perguntou. Ah, ela vai bem, respondeu Tamaro. Boom era uma pastora alemão fêmea que morava na mansão. Tinha um bom caráter, era inteligente, mas também tinha alguns hábitos muito estranhos. Ela ainda come espinafre? Perguntou Almami. E como? Já não sabemos mais o que fazer. Ultimamente o espinafre está muito caro e ela come muito. Nunca vi um pastor alemão que gosta de espinafre. Ela não se considera um cachorro. E o que ela pensa que é? Deve se achar um ser especial que está acima dos sistemas de classificação. Um super cachorro. Algo assim. Será que é por isso que ela gosta de espinafre? Acho que não. Simplesmente ela gosta de espinafre, desde filhote. Mas não seria por isso que ela passou a ter um comportamento tão agressivo? Pode até ser, disse Tamaro para em seguida olhar o relógio de pulso e perguntar. A propósito, o encontro estava marcado para 1h30, não estava? Almami concordou. É sim, ainda está um pouco cedo. Tamaro levantou-se calmamente e disse, espere aqui. Pode ser que dê para adiantar um pouco. E adentrou a casa pela varanda. Almami observou os belos salgueiros enquanto aguardava. A ausência de vento fazia os galhos penderem suavemente como pessoas em estado de meditação. Um tempo depois, Tamaro retornou. Acompanhe-me até os fundos. Hoje ela vai te receber na estufa. Os dois deram a volta no jardim, passaram ao lado dos salgueiros e foram até a estufa que ficava na parte de trás da casa principal. Ao redor não havia nenhuma árvore, de forma que a estufa recebesse abundantemente os raios de sol.
Tamaro abriu cuidadosamente a porta de vidro, apenas uma fresta, para não deixar escapar as borboletas que estavam lá dentro, e fez com que a umami entrasse primeiro. Em seguida, Tamaro deslizou o corpo para dentro e rapidamente fechou a porta. Esse seu gesto não era compatível com uma pessoa grande como ele. No entanto, tamanha brevidade e precisão eram dignas de respeito. Mas ele não se gabava dessa habilidade. Na enorme estufa de vidro reinava uma primavera absolutamente perfeita. Flores de diversas espécies estavam em plena floração, todas muito lindas, espécies que em sua maioria eram bem comuns: gladiolos, anêmonas, margaridas, dispostas por todos os lados, plantadas em vasos e acomodadas em prateleiras. Dentre elas havia algumas que, aos olhos de umami, não passavam de ervas daninhas. Não havia nenhuma espécie que realmente pudesse ser considerada especial. Orquídeas valiosas, uma espécie rara de rosa ou flores primitivas da Polinésia. A umami não tinha muito interesse por plantas, mas esse ar despretensioso da estufa particularmente lhe agradava. A umami não tinha muito interesse em plantas, mas esse ar despretensioso da estufa particularmente lhe agradava. Em compensação, na estufa viviam inúmeras borboletas. Nessa enorme sala de vidro, a proprietária parecia ter mais interesse em criar borboletas exóticas do que plantas. As flores dessa estufa eram, em sua grande maioria, abundantes em néctar, muito apreciadas pelas borboletas. A umami sabia que criar borboletas em estufa certamente exigia dedicação, conhecimento e um trabalho hercúleo, mas ela não saberia identificar onde exatamente se podia encontrar ali tamanha dedicação. De vez em quando, exceto no verão, a proprietária convidava a umami para conversarem a sós na estufa. Ali não havia perigo de alguém escutá-las. A conversa entre elas não era assunto a ser dito em voz alta, nem tampouco em qualquer lugar. E o fato de estarem cercadas de plantas e borboletas proporcionava uma sensação de serenidade. Bastava olhar para a proprietária para constatar isso. A umami achava a estufa um pouco quente, mas não a ponto de não aguentar ficar nela. A proprietária era uma mulher pequena na faixa dos 70 anos. Seus cabelos eram brancos, bonitos e curtos. Vestia um camisão de brim de manga comprida, calças de algodão creme e um par de tênis sujos. Com as mãos protegidas com luvas brancas e grossas, ela regava cada vaso, um a um, com um regador de ferro grande. O tamanho das roupas que usava parecia ser um número maior, mas por serem confortáveis e deixarem na vontade, lhe caíam bem. Sempre que a umami se encontrava com ela, não podia deixar de sentir admiração e respeito por sua elegância natural e despretensiosa. Ela vinha de uma daquelas famílias incrivelmente ricas que dominavam a indústria e o comércio antes da Segunda Guerra Mundial, e havia se casado com um nobre, mas nem por isso aparentava ser uma pessoa mimada ou pomposa. Logo após a guerra, com a morte do marido, ela começou a administrar uma pequena empresa de investimentos de um parente e se destacou na corretagem de ações. Todos reconheciam esse seu dom natural, e foi graças a ela que a empresa cresceu rapidamente e seu patrimônio pessoal também. Com esse capital, ela comprou várias propriedades situadas em áreas valorizadas da cidade que anteriormente pertenciam a antigas famílias aristocráticas ou membros da família imperial. Havia se aposentado 10 anos antes e, no momento certo, vendera suas ações em alta, aumentando ainda mais o patrimônio. Como sempre evitou se expor, não era muito conhecida, mas, em compensação, não havia ninguém no mundo dos negócios que não soubessem quem ela era. Dizia-se também que ela tinha muitos contatos com pessoas de peso no meio político. Em particular, era uma mulher simpática e inteligente.
uma mulher que desconhecia o medo. Ela confiava em sua intuição e, uma vez que tomava uma decisão, empenhava-se para executá-la até o fim. Assim que viu Almami, deixou o regador no chão e fez um sinal para que se sentasse numa pequena cadeira de ferro próxima à entrada. Logo que Almami se sentou no local indicado, ela também se colocou à sua frente. Em tudo o que fazia, ela praticamente não emitia sons. Era como uma sábia raposa fêmea atravessando a floresta. "Deseja tomar algo?" perguntou Tamaro. Chá de ervas." Ela respondeu. Em seguida, olhou para Almami e perguntou: "E você?" "O mesmo." Tamaro assentiu, baixando levemente a cabeça, e após verificar se não havia nenhuma borboleta por perto, abriu uma fresta na porta para rapidamente deslizar o corpo e fechá-la atrás de si. Era como se estivesse dando passos de dança. A proprietária tirou delicadamente as luvas de algodão, como se retirasse luvas de seda num sarau, dispondo-as uma sobre a outra em cima da mesa. Em seguida, olhou para Almami com seus olhos negros luzidios. Era um olhar de quem já testemunhou muitas coisas. Almami retribuiu o olhar, cuidando para não ser indelicada. "Parece que foi uma perda lastimável", disse a proprietária. "Dizem que era uma pessoa muito conhecida no mundo do petróleo e que, apesar de ainda ser jovem, era muito influente." A proprietária sempre conversava em voz baixa. Se um vento um pouco mais forte soprasse, sua voz tornava-se inaudível. Por isso, para conversar com ela, era preciso prestar muita atenção. De vez em quando, a Almami tinha ímpetos de esticar o braço e girar o botão do volume. Mas, logicamente, não existia nenhum botão assim, e por isso o jeito era ouvi-la atentamente, munida de uma certa dose de tensão. Apesar de essa pessoa ter morrido de repente, isso não parece ter causado nenhum tipo de inconveniente. O mundo continua girando, disse Almami. A proprietária sorriu. "Neste mundo, ninguém é insubstituível. Por mais que a pessoa tenha conhecimento e seja capacitada, sempre se pode encontrar alguém que esteja à altura. Se o mundo estivesse cheio de pessoas que não pudessem ser substituídas, estaríamos em grandes apuros. Se bem que..." E, para enfatizar suas palavras, levantou o indicador direito. "Acho improvável encontrar alguém que possa substituir você." Pode até ser que não seja fácil encontrar uma pessoa como eu, mas não deve ser difícil encontrar algum método alternativo, comentou Almami. A proprietária a observava em silêncio. Esboçando um sorriso de satisfação, disse: "Pode até ser, mas mesmo assim não haverá a mesma cumplicidade que existe entre nós. Você é você e nunca deixará de ser você. A minha gratidão é tão grande que não tenho palavras para expressá-la." A proprietária inclinou o corpo para frente, estendeu o braço
e colocou a mão sobre a de Ao-Mami, mantendo-a assim por uns 10 segundos. Depois soltou-a e, com uma expressão de contentamento, encostou-se no espaldar da poltrona. Uma borboleta aproximou-se vagarosamente e pousou em seu ombro por sobre o camisão azul. Era pequena e branca, com detalhes em vermelho. A borboleta dormiu em seu ombro sem medo. Provavelmente você nunca deve ter visto uma borboleta como esta, disse a proprietária, olhando a borboleta em seu ombro. Notava-se em sua voz um leve sentimento de orgulho. Mesmo em Okinawa, é uma espécie difícil de se encontrar. Esta borboleta se alimenta apenas de uma única espécie de flor, uma flor especial que só floresce no interior das montanhas de Okinawa. Para criar esta borboleta é preciso, antes de mais nada, trazer essa flor e cultivá-la. Isso requer muito trabalho e, evidentemente, é muito oneroso. Para criar esta borboleta é preciso, antes de mais nada, trazer essa flor e cultivá-la. Isso requer muito trabalho e, evidentemente, é muito oneroso. Parece que a borboleta gosta de você. A proprietária sorriu. Esta pessoa me considera amiga. Dá para ser amiga de uma borboleta? Para se tornar amiga de uma borboleta, primeiro é preciso se sentir como parte da natureza. É preciso apagar qualquer vestígio de ser humano. Deve-se ficar completamente imóvel e se convencer de que você se tornou uma árvore, um arbusto ou uma flor. Para chegar a este estado leva-se tempo, mas uma vez que ela te aceita, naturalmente se torna sua amiga. Você dá nome às borboletas? Ao-Mami perguntou com certa curiosidade. Quero dizer, você costuma colocar um nome em cada borboleta como se põe nos cachorros e nos gatos? A proprietária discordou, balançando levemente a cabeça. Eu não dou nome a elas, mas sei distinguir cada uma. Basta olhar o padrão e a forma. Eu podia até colocar nomes, mas o fato é que elas logo morrem, sabia? Elas são amigas efêmeras, anônimas.
Todos os dias eu venho aqui, me encontro com elas, cumprimento-as e converso sobre uma porção de coisas. Quando chega a hora, as borboletas silenciosamente desaparecem para algum lugar. Sei que morrem, mas mesmo procurando o corpo, não há como encontrá-lo. Elas desaparecem sem deixar vestígio, como que sugadas pelo ar. As borboletas são as mais efêmeras e delicadas das criaturas. Nascem em algum lugar, buscam tranquilamente apenas o mínimo e o necessário e logo desaparecem. Possivelmente vão para um outro mundo diferente do nosso. A estufa era quente e úmida e o ar estava impregnado com o aroma das plantas. Muitas borboletas apareciam e desapareciam aqui e ali, a pontuar a efemeridade do fluxo de uma consciência em que inexiste a noção de começo e fim. Toda vez que a umami entrava nessa estufa, tinha a sensação de perder a noção do tempo. Tamaro trouxe numa bandeja de metal um jogo muito bonito, com bule de chá e 2 xícaras de porcelana verde acinzentada. Havia também guardanapos de pano e alguns cookies dispostos num pequeno prato. O aroma do chá de erva se misturava aos das flores. Obrigada, Tamaro. Pode deixar que eu mesma sirvo, disse a proprietária. Tamaro colocou a bandeja sobre a mesa do jardim, curvou-se em sinal de respeito e se retirou sem fazer barulho. E ao deixar a estufa, fez, como da vez anterior, uma sequência de passos ligeiros para abrir e fechar a porta. A proprietária levantou a tampa do bule, sentiu o aroma da infusão e, após verificar a hidratação das folhas, pôs-se a servir o chá lenta e delicadamente, cuidando para que a infusão fosse proporcionalmente distribuída nas 2 xícaras. Sei que não é da minha conta, mas por que não se coloca uma rede na porta? A proprietária ergueu o rosto e olhou para a umami. Uma rede? Se colocar uma rede do lado de dentro, a porta fica dupla, e toda vez que for entrar e sair por ela, não será mais necessário tomar tanto cuidado para que as borboletas não fujam. Com o pires na mão esquerda, a proprietária segurou a xícara com a direita, erguendo-a até a altura da boca, e encostando-a levemente nos lábios, tomou um pequeno gole de chá sem emitir som. Após degustá-lo, aprovou-o com um leve balançar de cabeça. Em seguida, devolveu a xícara ao pires e o pousou sobre a mesa. Depois, pegou o guardanapo e, após pressioná-lo delicadamente nos lábios, deixou-o sobre o colo. Para fazer isso, ela levou, sem exageros, o triplo do tempo que uma pessoa normalmente levaria para tomar um gole de chá. Essa cena fez com que a umami imaginasse uma fada sugando o nutritivo orvalho matinal nas profundezas da floresta. Em seguida, a proprietária deu uma discreta tossida para limpar a garganta. Não gosto de redes. Ela respondeu. A umami aguardou a continuação, mas em vão. A conversa encerrou-se assim, sem saber se o fato de ela não gostar de redes estava relacionado à questão de tolher a liberdade
se por razões estéticas ou simplesmente por uma questão de gosto pessoal, sem nenhum motivo especial. Mas naquele momento, isso não era importante. Assim como a proprietária, a Umami também pegou o pires com a xícara e tomou um gole de chá sem emitir som. Ela não gostava muito de chá. Preferia um café bem forte, quente, pegando fogo. Mas tinha de reconhecer que aquilo não seria nem um pouco adequado numa estufa ao entardecer e por isso sempre pedia o mesmo que a proprietária. Ela ofereceu-lhe cookies e a Umami aceitou um. O biscoito era de gengibre e tinha acabado de sair do forno. O gosto proporcionava um frescor na boca. A Umami lembrou que, antes da guerra, a proprietária havia morado um tempo na Inglaterra. A proprietária também pegou um cookie e comeu delicadamente em pequenas mordidas, para não acordar a raríssima borboleta pousada em seu ombro. Na hora de ir embora, Tamaru, como sempre, irá lhe dar uma chave, disse ela. Assim que resolver as coisas, devolva pelo correio, como de costume. Pode deixar. Por um tempo manteve-se um silêncio acalentador. Dentro da estufa fechada não se ouvia nenhum som do mundo exterior. A borboleta continuava a dormir sossegada. Nós não estamos fazendo nada de errado, disse a proprietária, olhando para o rosto de Umami. A Umami mordiscou levemente os lábios, balançou a cabeça, concordando. Eu sei. Veja o conteúdo desse envelope, disse a proprietária. A Umami pegou o envelope que estava sobre a mesa e, após tirar 7 fotos Polaroid de dentro dele, colocou-as ao lado do bule de finíssima porcelana. Era como distribuir as cartas de tarô, todas de mau agouro. Eram fotos do corpo de uma mulher jovem nua, tiradas por partes, costas, seios, nádegas, coxas e até planta dos pés. Só não havia a foto do rosto. Em todas elas havia marcas de equimoses e vergões, resquícios de violência, provavelmente feitas com cinto. Os pelos pubianos estavam raspados e ali havia marcas de pontas de cigarro. A Umami franziu a testa involuntariamente. Ela já havia visto fotos desse tipo, mas não tão graves como estas. A Umami franziu a testa involuntariamente. Ela já havia visto fotos desse tipo, mas não tão graves como esta. É a primeira vez que você vê algo assim, não é? Perguntou a proprietária. A Umami apenas assentiu sem se pronunciar de imediato. Eu tinha algumas informações, mas é a primeira vez que vejo algo assim. Quem fez isso foi aquele homem, disse a velha senhora. As 3 fraturas foram tratadas, mas uma das orelhas está com sintomas de bradiacusia e provavelmente sua audição ficará prejudicada, disse a proprietária. Sua voz continuava baixa, mas o tom estava frio e seco. A borboleta que dormia em seu ombro percebeu a abrupta mudança em sua voz e, assustada, abriu asas e alçou o voo. A proprietária continuou. Não se pode simplesmente ignorar alguém que é capaz de tamanha
atrocidade. A Almami reuniu as fotos e as guardou no envelope. Você não acha? Acho, concordou a Almami. Nós fizemos a coisa certa, disse a proprietária. Ela se levantou e, provavelmente para se acalmar, pegou o regador que estava a seu lado, como se fosse uma arma sofisticada. Seu rosto estava levemente pálido. Seus olhos estavam fixos, mirando atentamente um canto da estufa. A Almami olhou na mesma direção, mas não viu nada de diferente, apenas um vaso com flores de cardo. Obrigada pela visita. Você fez um bom trabalho, disse a proprietária, segurando o regador vazio. Com isso, dava para entender que a conversa entre elas chegava ao fim. A Almami também se levantou e pegou a bolsa. Obrigada pelo chá. Agradeço-lhe novamente por tudo, disse a proprietária. A Almami esboçou um leve sorriso. Não há com o que se preocupar, está bem? Disse a proprietária. De uma hora para outra, o tom de sua voz estava novamente sereno e uma luz cálida brilhava em seus olhos. Tocando levemente o braço de Almami, reiterou. Nós fizemos a coisa certa. A Almami concordou. A conversa entre elas sempre terminava com essa fala. Provavelmente ela repetia essa frase para se convencer disso, pensou a Almami. Era como uma espécie de mantra ou um tipo de oração. Não há com o que se preocupar. Nós fizemos a coisa certa. Após verificar se não havia nenhuma borboleta por perto, a Almami entreabriu a porta, saiu e a fechou rapidamente. A proprietária ficou na estufa com o regador na mão. Ao sair da estufa, o ar fresco estava impregnado do cheiro do gramado e das árvores. Aqui é um mundo real onde o tempo flui normalmente. A Almami encheu os pulmões com aquele ar impregnado de realidade. Tamaro aguardava a Almami no terraço, sentado na cadeira de teca, para lhe entregar a chave da caixa postal. Já acabou? Ele perguntou. Creio que sim, respondeu Almami. Ela se sentou na cadeira ao lado dele, recebeu a chave e a guardou na bolsa. Durante um tempo, os dois ficaram em silêncio observando os pássaros que visitavam o jardim. O ar continuava parado e os salgueiros pendiam silenciosos com algumas das pontas de seus galhos quase a tocar o chão. E a mulher? Está bem? Perguntou Almami. Que mulher? A esposa daquele homem que teve um ataque do coração num hotel de Shibuya. No momento não se pode dizer que esteja bem, disse Tamaro franzindo a testa. Parece que ainda não se recuperou do choque. Ela não consegue falar direito. Creio que vai levar um tempo. Como ela é? Tem uns 30 e poucos anos, sem filhos. É bonita, causa uma boa impressão, tem estilo. Mas, infelizmente, neste ano ela não vai poder vestir roupas de praia no verão. Talvez nem no ano que vem. Você viu as fotos? Acabei de ver.
assustador, não é? E como? Disse Almami. É um padrão muito comum, continuou Tamaro. Perante a sociedade é um homem competente, tem uma ótima reputação entre os conhecidos, teve uma boa educação, boa escolaridade e possui um bom nível social. Mas, quando chega em casa, torna-se outra pessoa. Almami continuou pegando o gancho. Quando bebe, se torna violento. É daqueles que só sabem levantar a mão para a mulher, só tem coragem de bater na esposa. Mas para os de fora, ele é um homem bom. É um marido calmo, que causa sempre uma boa impressão. Se a esposa denunciá-lo, dizendo quanto ela sofre nas mãos dele, certamente ninguém irá acreditar. O homem sabe muito bem disso e, quando quer maltratá-la, faz questão de escolher um local em que ninguém possa presenciar a cena ou trata de maltratá-la sem deixar vestígios. Não é um tipo assim? Tamaro concordou, meneando a cabeça. Na maior parte dos casos é assim. Mas neste caso, ele não bebe uma gota sequer de álcool. Esse cara é do tipo que bate na frente de todo mundo em plena luz do dia, totalmente sóbrio. Esse tipo de caráter é dos piores. Ela queria se divorciar, mas o marido não aceitava a separação. Quem sabe ele até gostasse dela ou talvez não quisesse largar uma vítima que estava ao alcance das mãos. Ou ele gostava mesmo era de estuprá-la. Tamaro levantou um pouco o pé para novamente verificar se os sapatos de couro estavam bem ilustrados. Feito isso, continuou a conversa. Se ela apresentasse provas de violência doméstica, evidentemente obteria o divórcio. Mas para isso seria preciso tempo e dinheiro. Se o marido resolvesse contratar um bom advogado, ela passaria por maus bocados. A vara de família está abarrotada de serviço e faltam juízes. Mesmo que ela conseguisse obter o divórcio, são poucos os homens que cumprem à risca a determinação de pagar alguma indenização ou pensão alimentícia. É fácil arranjar uma desculpa para não pagá-las. No Japão, não existem casos em que o ex-marido tenha sido preso por se recusar a pagar alguma indenização. Basta ele mostrar que tem a intenção de pagar e acertar alguma coisa para que o tribunal faça vista grossa. A sociedade japonesa é muito tolerante com os homens. E dias atrás, esse marido violento, de maneira muito conveniente, teve um ataque do coração no quarto de um hotel em Shibuya. Disse Almami. O termo conveniente é muito direto. Disse Tamaro, estalando a língua de leve. Eu prefiro dizer, graças à providência divina. De qualquer modo, como não existe nenhuma suspeita quanto às causas da morte e o valor do seguro também não é tão exorbitante, creio que a empresa de seguros não vai desconfiar de nada. Provavelmente vão liberar o valor sem questionar. Se bem que, se a gente pensar bem, é uma quantia considerável.
Com o dinheiro do seguro, ela poderá começar uma vida nova, com a vantagem de economizar tempo e dinheiro com as questões judiciais, evitar aqueles processos complicados e sem sentidos, além de ser poupada do desgaste emocional que estes assuntos costumam acarretar. Além do mais, um canalha perigoso como aquele não estará solto por aí procurando uma nova vítima. Providência divina, completou Tamaro. Graças a uma parada cardíaca, tudo se resolveu naturalmente. Tudo é bom quando termina bem. Admitindo que exista um fim em algum lugar, disse Almami. Pequenas rugas surgiram nos cantos dos lábios de Tamaro, rugas que lembravam um esboço de sorriso. Pois saiba que sempre, em algum lugar, existe um final. A gente apenas não vê escrito por aí, aqui é o fim. Você já viu escrito no último degrau da escada algo como: aqui é o último degrau, por favor, não tente subir mais? Almami balançou negativamente a cabeça. É a mesma coisa, disse Tamaro. Com senso prático e olhos bem abertos, disse Almami, a própria pessoa conseguirá perceber claramente onde é o fim. Tamaro concordou. Mesmo que não consiga perceber, ele moveu o dedo em uma curva descendente. De um modo ou outro, há de se encontrar o fim. Os dois ficaram em silêncio ouvindo o canto dos pássaros. Era uma tarde tranquila de abril, sem indícios de maldade ou violência. Os dois ficaram em silêncio ouvindo o canto dos pássaros. Era uma tarde tranquila de abril, sem indícios de maldade ou violência. Quantas mulheres estão hospedadas aqui? Perguntou Almami. 4. Tamaro respondeu prontamente. Todas estão na mesma situação? Mais ou menos, disse Tamaro e se calou por uns instantes. Não são casos tão graves. Como sempre, esses maridos são uns imbecis, mas não tão ruins como esse cara de que falávamos. Não passam de um bando de insignificantes que cantam de galo. Não são caras que mereçam a sua preocupação. Creio que nós podemos nos encarregar deles. Conforme a lei. Digamos que praticamente conforme a lei, o que não quer dizer que não tenhamos que usar um pouco de intimidação. Mas um ataque do coração não deixa de ser uma morte legalmente reconhecida. Tem razão, disse Almami. Tamaro manteve-se em silêncio e, com as mãos sobre o colo, observou os galhos dos salgueiros que pendiam placidamente. Após hesitar um pouco, Almami quebrou o silêncio. Você poderia me tirar uma dúvida, Tamaro? Qual? Quando foi que o uniforme e a arma dos policiais mudaram? Tamaro franziu levemente a sobrancelha. O tom de voz com que Almami fez a pergunta possivelmente provocou seu instinto de prudência. Por que, de repente, você me pergunta isso? Nenhum motivo em especial, é que acabei de me lembrar. Tamaro fitou os olhos de Almami. O olhar de Tamaro era totalmente imparcial, desprovido de sentimento. Isso lhe dava tempo para pensar na melhor posição a ser adotada.
Em meados de outubro de 1981, houve aquele grande conflito armado nas proximidades de Motoso entre a polícia da província de Yamanashi e um grupo extremista. No ano seguinte, houve uma mudança radical na polícia. Isso já faz 2 anos. A Umami balançou a cabeça como se aceitasse a informação sem alterar a expressão do rosto. Ela não se lembrava do incidente, mas achou melhor concordar. Foi um incidente sangrento. Os antigos revólveres de 6 tiros contra 5 Kalashnikovs AK-47. Aquilo nem poderia ser chamado de enfrentamento. Não havia como. Coitados dos 3 policiais que viraram peneira. Imediatamente as forças de autodefesa mandaram helicópteros. A polícia ficou desmoralizada. Foi então que, logo depois, o primeiro-ministro Nakazone começou a trabalhar seriamente no sentido de aumentar o poder de fogo da polícia. Ocorreram grandes mudanças na estrutura policial. Foi criada uma força armada especial e todos os policiais passaram a portar semiautomáticas mais potentes, as Beretta modelo 92. Você já experimentou uma? A Umami fez que não com a cabeça. Nunca, ainda mais ela, que nem sequer tinha disparado uma espingarda de ar comprimido. Eu já. Disse Tamaro. Uma pistola automática de 15 tiros que usa munição Parabellum de 9 milímetros. É uma senhora arma usada pelo exército americano. Não é barata, mas compensa por ser mais em conta que a Zig ou a Glock. Não é uma arma fácil de ser manuseada por amadores. Os antigos revólveres pesavam apenas 490 gramas, enquanto estas pistolas pesam 850. Por isso, não adianta entregar esse tipo de arma nas mãos dos policiais japoneses se eles não sabem como usá-las. Imagine o problema que é dispará-la em meio à multidão. Certamente o desfecho será trágico. Onde foi que você atirou com ela? Ah, é aquela velha história. Um dia eu estava tocando a minha harpa na beira de uma fonte quando de repente surgiu uma fada que me entregou uma Beretta 92 e pediu para eu testá-la num coelhinho branco que estava ali por perto. Fala sério! As rugas nos cantos dos lábios de Tamaro ficaram um pouco mais vincadas. Eu só digo a verdade, disse ele. De qualquer modo, foi há 2 anos, na primavera, que oficialmente os uniformes e as armas foram trocados. Foi mais ou menos nessa época. Será que eu respondi a sua pergunta? 2 anos atrás, disse a Umami. Tamaro novamente lançou um olhar perspicaz em direção a ela. Se alguma coisa está te preocupando, é melhor dizer. Você está enrascada com a polícia? Não é isso, respondeu a Umami para em seguida agitar de forma ligeira as mãos num gesto de negativa. Eu só fiquei meio intrigada com essa coisa do uniforme. Não me lembrava de quando ele havia sido trocado. Houve um novo silêncio e a conversa terminou naturalmente. Tamaro estendeu mais uma vez a mão direita. Que bom que tudo acabou bem, disse ele. A Umami retribuiu o gesto segurando-lhe a mão. Esse homem sabia que após terminar um trabalho árduo que envolve a vida de uma pessoa, necessita-se de um contato físico acolhedor e complacente. Tire umas férias,
Disse Tamaro. Pare e respire fundo e saiba que, de vez em quando, é preciso esvaziar a cabeça. Vá passear com seu namorado em Guam. Almami se levantou, posicionou a alça da bolsa no ombro e endireitou o capuz. Tamaro também se levantou. Apesar de ele não ser alto, toda vez que ficava em pé, Almami tinha a impressão de que um paredão de pedra se erguia diante dela. Tamaro observou em silêncio ela se afastar. Enquanto caminhava, Almami sentiu o olhar dele em suas costas e por isso abaixou o queixo, endireitou a postura e andou em linha reta com passos firmes. No entanto, em algum lugar aonde a vista não podia alcançar, ela estava confusa. Em algum lugar desconhecido estavam acontecendo coisas que ela nem fazia ideia. Até bem pouco tempo atrás, tinha o mundo na palma da mão. Não havia nenhuma falha ou contradição. Agora tudo estava desmoronando. Conflito armado em Motoso? Beretta modelo 92? O que estava acontecendo? Impossível a Almami ter deixado passar uma notícia tão importante como aquela. Algo no sistema que rege o mundo estava começando a pirar. Enquanto caminhava, o cérebro de Almami trabalhava a mil. Independentemente do ocorrido, ela precisava agrupar e atar esse mundo num único feixe. Precisava encontrar uma justificativa para tudo e bem rápido, senão algo ruim poderia acontecer. Tamaro certamente percebera o quanto a Almami estava confusa por dentro. Ele era um homem prudente, de grande percepção intuitiva e, além de tudo, um homem perigoso. Sentia um respeito profundo pela proprietária e sua lealdade era absoluta. Para protegê-la, seria capaz de qualquer coisa. Almami e Tamaro nutriam um respeito mútuo, havia entre eles uma certa afeição, ou pelo menos algo que lembrava esse sentimento. Mas se por algum motivo a existência de Almami não fosse mais considerada necessária para a proprietária, ele certamente não hesitaria em resolver a situação dando cabo de Almami com extrema eficiência. Ela, no entanto, não se via no papel de criticá-lo, afinal, aquele era o seu dever. Assim que Almami passou pelo jardim, o portão se abriu. Ela olhou para a câmara de segurança e, sorrindo o mais gentilmente que podia, deu um discreto aceno de mão, como se nada tivesse acontecido. Ao cruzá-lo, ele se fechou lentamente às suas costas. Enquanto descia a ladeira íngreme de Azabo, Almami organizou e listou mentalmente o que teria de fazer, com extrema competência, nos mínimos detalhes.